quantos por cento da população brasileira é sedentária? Para responder isso, é necessário saber qual é o critério de sedentarismo, né? Você sabe qual é o critério de sedentarismo atualmente em vigor? Qual é o nível mínimo de atividade física que as pessoas deveriam fazer? Qual é o nível ideal? E qual é o nível máximo? Porque tudo em excesso na vida também pode fazer mal. Bem, eu vou abordar esses assuntos no vídeo de hoje. Meu nome é Bruno Silva, eu sou professor e coordenador do CEF, que é o setor de Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. Então vamos lá. Quantos por cento da população brasileira é sedentária? Depende do critério de sedentarismo, né? O sedentarismo ele pode ser identificado por questionários de atividade física, e aí uma determinada pontuação do questionário seria considerado sedentarismo. Esses questionários, como eles não envolvem medida direta na pessoa, né, de quantos passos a pessoa percorreu e quanto ela consegue caminhar numa esteira, ou correr numa esteira, ou numa bicicleta, tem uma imprecisão relativamente grande, mas quando usado em estudos grandes, chamados estudos epidemiológicos, essa imprecisão do questionário é diluída. Então, com base nesse tipo de estudo, e aí cada estudo, né, é feito com uma amostra diferente, com métodos diferentes, então tem uma certa variabilidade nos resultados, o que é natural, mas em geral se estima que 85% da população brasileira é sedentária. Isso significa que não atinge os níveis mínimos de atividade física que deveriam ter para se proteger de doenças provocadas pela inatividade física ou pelo sedentarismo, que são inúmeras. Então, o número de sedentários é altíssimo na população brasileira, e não é só no Brasil. Fora do Brasil, nível mundial, os níveis são bem parecidos também. Então, nós vivemos atualmente uma epidemia de sedentarismo, e isso gera custos elevadíssimos para o sistema de saúde, abstenção no trabalho, perda de rendimento ao longo da vida também, para fazer as atividades de lazer que a pessoa gosta. Enfim, as consequências são inúmeras, são muito grandes. Como identificar esse sedentarismo em alguém? Como eu disse, os questionários eles são utilizados em estudos epidemiológicos, né? Mas hoje se preconiza, pelas recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte e outros órgãos científicos, né, interessados em atividade física, exercício físico, que as pessoas deveriam atingir pelo menos 150 minutos de atividades na sua semana de intensidade moderada. A atividade moderada se considera alguma atividade que faça com que a pessoa se sinta levemente cansada. Ela não gera muita sudorese, nem gera uma sensação de falta de ar ou de ficar ofegante durante a atividade, tá? Isso é muito relativo. Então, talvez para um idoso, caminhar já não é mais uma atividade moderada, é uma atividade vigorosa, né? Por outro lado, uma pessoa jovem, fisicamente ativa, caminhar seria uma atividade moderada. Então, o que é moderado ou vigoroso depende do nível de condicionamento de cada um, tá? Então, as pessoas deveriam atingir pelo menos 150 minutos por semana de atividades moderadas. Ou, veja que é ou, 60 minutos de atividades vigorosas. E as atividades vigorosas são aquelas que fazem com que o indivíduo sinta que está transpirando e sinta que a respiração aumentou o suficiente, que dificulta que a pessoa consiga falar durante uma determinada atividade. Então veja que tem uma relação aí de intensidade de exercício e de tempo de exercício. Quanto mais intenso o exercício, menos tempo a pessoa precisa fazer durante uma semana para provavelmente atingir um nível suficiente de estímulo fisiológico no organismo que possa proteger a pessoa contra doenças crônicas, tá? Então, 150 minutos por semana a pessoa fazendo atividades moderadas ou 60 minutos por semana de atividades vigorosas. Mas, com o avanço da tecnologia, nós temos hoje a condição de fazer uma avaliação bastante simples e mais acurada do que essa questão de quantos minutos por semana alguém faz de atividade. Porque, veja, é difícil
saber quanto essa atividade moderada conta qualquer atividade do dia a dia, que tenha pelo menos 10 minutos de duração. Então a minha pergunta para você é, quantos minutos no dia de ontem, por exemplo, você fez alguma atividade que durou mais de 10 minutos? A quantificação disso vai ser um tanto quanto imprecisa, é difícil, né, de quantificar isso. Imagine você fazendo essa pergunta para alguém que você atende, né, para um dos seus pacientes, um dos seus alunos, um dos seus clientes. Mas com o avanço da tecnologia hoje, o celular permite contar passos. E o celular usa o sensor, aqui avalia se o celular está na posição vertical ou na posição horizontal. Esse mesmo sensor pode ser utilizado para identificar um padrão de movimento. Que se o celular ficar no seu bolso, né, não pode ficar em cima da mesa ou em um outro lugar, ele tem que ficar com você e o celular se movimentando com o seu movimento da marcha, né? Então, se o celular tiver um movimento parecido com o da marcha, os aplicativos que contam o passo vão quantificar quantos passos você ou uma determinada pessoa percorreu no dia. Bastante simples, existem vários, tá? Alguns celulares já vêm com o aplicativo pré-instalado. Se você não tiver, você pode baixar algum aplicativo gratuito. É só procurar por contador de passos ou por pedômetro. E um dos aplicativos é o Google Fit. Google Fit escrito com F-I-T, tá? É o que eu tenho aqui no meu telefone. Bastante simples e vai fazendo aí uma contagem todos os dias dos passos que eu percorro. Não é perfeito, tá? Existem aparelhos mais precisos do que um aparelho celular para contagem de passos, que são aparelhos chamados de acelerômetros. Então eles ainda conseguem saber se a pessoa ficou deitada, sentada ou em pé, né? Então eles conseguem medir o deslocamento da pessoa em 3 dimensões, eixo X, Y e Z. Mas esses são aparelhos bastante específicos que em geral são utilizados por laboratórios de pesquisa, né? Em projetos de ciência, projetos científicos. No dia a dia o que a gente tem na mão é o contador de passos. Muito bem, qual é a meta que quantos passos em geral as pessoas percorrem, né? Sendo que 85% mais ou menos da população brasileira é sedentária. Isso é equivalente a mais ou menos 4.500 passos por dia. É o que as pessoas mundo afora também percorrem no seu dia a dia de passos. Quantas pessoas deveriam atingir? De novo, existem metas um pouco variadas. A primeira meta que surgiu era de 10 mil passos. Hoje em dia se viu porque é possível atingir um pouco menos, com menos passos atingir um mesmo nível de proteção. Então algo em torno de 7 mil, 8 mil passos, a princípio seria suficiente para induzir estímulo no organismo e promover saúde. O Google Fit, por exemplo, hoje crava a meta de 7.500 passos. Então esse é mais ou menos o nosso alvo, tá? Entre 7 e 8 mil. Mais passos provavelmente vai fazer mais benefício para as pessoas. E veja que essa maneira de quantificar a atividade física ou inatividade física não leva em consideração qual foi a velocidade do passo. Então, se a pessoa percorreu esses passos correndo, caminhando, ou muito lento ou mais rápido. Então, aqui não estou levando, nessa área de conhecimento, não é levado em conta qual é a velocidade de deslocamento, mas sim a quantidade de passos que alguém percorreu. Veja só, o CEF fica aqui na cidade de São Paulo. E muita gente se desloca usando o metrô na cidade de São Paulo. Então, se alguém precisa se deslocar 1 quilômetro da sua casa até chegar no metrô, depois tem que andar um pouco dentro do metrô, desceu numa estação do metrô e depois a pessoa tem que caminhar mais 1 quilômetro para chegar até o seu local de estudo ou seu local de trabalho no dia a dia. A pessoa já percorreu 2 quilômetros, né, no começo do dia. Depois, para voltar, mais 2 quilômetros. Se no dia da pessoa, a pessoa ainda caminhou um pouco no seu local de trabalho ou saiu para almoçar, por exemplo, caminhou mais 1 quilômetro. Talvez já foram 5 quilômetros. Já está próximo dessa meta de atingir os 7.500 passos, tá bom? Veja que o passo conta o dia inteiro, desde que a pessoa acordou até o momento que a pessoa dormiu. E aí eu vou entrar num conceito bastante importante nessa área de conhecimento,
que são os conceitos do que é atividade física, exercício físico e esporte. Atividade física é qualquer coisa que a pessoa faça com o seu organismo que aumente o gasto energético envolvendo contrações musculares, tá bom? Então, atividade física envolve atividades de deslocamento, né? Caminhando com as próprias pernas, se deslocando por meio de bicicleta, com skate, com patinete, que seja. Então, atividades de deslocamento, atividades de lazer que envolvam aumento do gasto energético, atividades laborais. Algumas pessoas têm atividade laboral que exige muita contração muscular, por exemplo, alguém que caminha bastante, trabalhando em um hospital, pessoas que são carteiro, por exemplo, né, quem trabalha no caminhão de lixo, faz muita atividade. Então, desde que a pessoa se movimente e gaste energia, é chamado de atividade física. Qual é a diferença entre atividade física e exercício físico? Exercício físico são atividades programadas. Então a pessoa sai da casa dela, ou sai do trabalho, sai de onde ela está e tem o objetivo de fazer alguma coisa diferente da sua vida que envolve gastar energia. Então é uma atividade física programada, como caminhar 30 minutos, sair para correr, sair para pedalar, com o objetivo de pedalar em si, não simplesmente como um meio de deslocamento. E esportes são atividades físicas que são feitas sobre um conjunto de regras. Pode ser profissional ou não profissional. Mas o que é importante aqui na fisiologia, a partir do momento que a pessoa atingir um nível de estímulo suficiente no organismo, seja com atividade física, com exercício físico ou com esporte, a pessoa provavelmente vai conseguir gerar adaptações no organismo que combatem doenças e promovem saúde. Quais são as consequências das pessoas não atingirem os níveis mínimos de atividade física? Inúmeras doenças, pelo menos 35 doenças. Já existe evidência científica que tem uma relação direta entre sedentarismo e o desenvolvimento de tal doença, tá? As doenças que são mais, conhecidas e que boa parte da população relaciona com o sedentarismo são obesidade, acúmulo de gordura nos vasos do sistema cardiovascular e, consequentemente, infarto ou um acidente vascular cerebral. Mas várias outras também estão relacionadas com o sedentarismo, como câncer de mama, câncer de intestino, doenças reumatológicas, doenças do sistema imune e muitas doenças neurológicas, como Alzheimer e demência, são relacionadas ao sedentarismo. Então, o problema é bem grande. Por que existe essa relação tão forte entre sedentarismo e desenvolvimento de doenças? A teoria em voga atualmente é que, no decorrer de evolução da espécie humana, que já existe no planeta Terra há mais de 10 mil anos, o Homo sapiens precisava se deslocar para encontrar comida, para encontrar água, para fugir de outra tribo, para fugir de animais, precisava se defender de animais, de tribos. Então as pessoas ao longo da evolução da nossa espécie precisavam ser muito ativas fisicamente. E provavelmente aqueles que não eram ativos fisicamente não sobreviveram no meio, não deixaram descendentes. Então nós hoje somos o resultado da evolução da nossa espécie por mais de 10 mil anos. E a minha questão agora é o seguinte: quando é que a população mundial passou a ser sedentária? Com a mecanização, com a revolução industrial, parte das pessoas já começaram a largar o campo e morar nas cidades e trabalhar em indústrias. Mas eu diria, por exemplo, no meu caso particular, na minha família, essa transição aconteceu há uma geração, que é a geração da minha mãe. A minha avó morava no campo e no sítio não tinha máquinas pesadas, trator guiado por GPS e por aí vai. Então, as pessoas que trabalhavam no sítio junto com a minha avó e o meu avô faziam muita atividade física. Minha mãe migrou para a cidade, eu já nasci na cidade também. Então, uma geração atrás, aconteceu essa mudança para um padrão de atividade física muito, muito, muito sedentário. Então, o que se acredita é que a evolução da nossa espécie e toda a nossa carga genética e a maneira como os nossos genes são regulados depende de um alto nível de atividade física. A partir do momento que a nossa vida, a nossa exposição ao ambiente não é coerente com o padrão que a nossa espécie apresentou ao longo de milhares de anos de evolução, provavelmente a regulação do nosso organismo entra em falência.
E um aspecto chave do funcionamento do corpo humano, que é muito vulnerável à atividade física e à inatividade física, é a função mitocondrial. Então se acredita que essa organela é chave para explicar o desenvolvimento de inúmeras doenças relacionadas ao sedentarismo. Próxima etapa agora. A pessoa saiu do nível de sedentarismo, atingiu lá 150 minutos por semana de atividades moderadas ou 60 minutos de atividades vigorosas, ou, dependendo da maneira como é quantificado, um número de passos bem razoável, ali em torno de 7.500 passos, certo? Muito bem, a pessoa gostou de se tornar fisicamente ativa e quer melhorar ainda mais. Qual é o nível ótimo que as pessoas deveriam procurar? Existem inúmeros estudos sobre condicionamento cardiorrespiratório, sobre condicionamento aeróbio e o desenvolvimento de doenças crônicas. Tá? Então, boa parte das evidências disponíveis hoje foram obtidas em testes em esteira ou em bicicleta, como essa esteira que está aqui atrás de mim. Tá? E muitas das evidências científicas provenientes do teste feito pelo check-up do cardiologista, que é chamado de teste ergométrico, que fornece uma estimativa de quanto é o consumo máximo de oxigênio das pessoas. Não é uma medida direta do consumo de oxigênio como nós temos condição de fazer aqui no CEF, tá? Com base nesses estudos, então, onde muitas pessoas foram submetidas a um teste ergométrico e acompanhadas ao longo de muitos anos da sua vida. Juntando vários desses estudos, se chega hoje ao estado da arte, que é quando um grande conjunto de evidências apontam para uma determinada direção, que é em torno de 10 METs. MET é múltiplo da taxa metabólica de repouso. Então, 1 MET é a taxa metabólica de repouso de alguém deitado. E aí 10 METs é quanto a pessoa conseguiu atingir de condição física aeróbia num teste de exercício, no máximo da sua condição física, no máximo do esforço que alguém fez no teste. A relação entre, então, a condição física num teste como esse e o desenvolvimento de doenças crônicas é muito alta em quem tem um baixo nível de condicionamento, então em torno ali de 3, 5 METs, progressivamente vai diminuindo conforme o resultado que a pessoa atinge de condicionamento físico até mais ou menos 10 METs. De 12 METs para frente de condicionamento físico, já não tem mais mudanças na proteção contra doenças crônicas. Então é mais ou menos esse o ponto-chave. As pessoas deveriam sair do sedentarismo e atingir um nível de condicionamento, por exemplo, medido em um teste de esteira, em torno de 10 a 11 METs, mais ou menos. Esse é o nível que todos deveriam atingir. Tem pessoas que fazem muito mais atividade física do que isso, né? Que fazem atividade física todos os dias, ou exercício físico todos os dias, 7 dias por semana. E tudo tem um limite, né? Então, a exposição excessiva à atividade física e exercício físico aumenta o risco de uma série de doenças, né? Aumenta o risco de lesões ortopédicas, doenças articulares. As pessoas ficam com talvez um sistema imune deprimido e mais vulneráveis a diversas infecções, e nós estamos ainda vivendo uma época, né, da pandemia do coronavírus. Então, se o sistema imune ele ficou deprimido por um excesso de atividades físicas, pode ser que a pessoa fique mais vulnerável a uma infecção como pela Covid ou várias outras, né, infecções bacterianas ou vírus que circulam por aí. Então, hoje é uma preocupação muito grande de quem trabalha com fisiologia do exercício, com prescrição de exercício físico também, não pecar pelo excesso. Tradicionalmente, a maneira como era programado o treinamento era uma estrutura, um planejamento, né, mensal, semestral, anual, que deveria ser seguido. Isso ainda persiste, mas o que é super importante é acompanhar as pessoas no dia a dia, monitorar as pessoas no dia a dia e verificar se o exercício físico induziu as adaptações almejadas e não cansou a pessoa, não sobrecarregou a pessoa. Isso é considerado hoje, na literatura científica, como métodos de monitoramento do treinamento. Existem inúmeras estratégias, tá? Nós aplicamos isso aqui
no CEF, aos atletas que nos procuram, né, os treinadores que nos procuram. Isso, baseado nas melhores evidências científicas disponíveis, faz com que as pessoas, então, exponham um risco menor de lesões e infecções e tenham melhores adaptações ao longo do tempo. Tá? Então, esse vai ser um objetivo de um próximo vídeo aqui no CEF. O professor Thiago Lopes ministra essa aula no nosso curso de especialização em Fisiologia do Exercício e vai apresentar um vídeo sobre esse tema em breve. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de atividade física. Se vocês gostaram, peço aí que cliquem no like, isso nos ajuda bastante para atingir mais pessoas e compartilhar mais as nossas informações com um número cada vez maior de pessoas. E convido vocês também a seguirem o nosso canal e acompanharem os próximos vídeos do CEF. Até o próximo!